Para qualquer pessoa que quer começar a criar uma vida feliz, vai encontrar esse obstáculo. Qualquer pessoa que busca cura, qualquer pessoa que busca sair de padrões que trazem sofrimento, vai ter que lidar com esse obstáculo, o seu próprio ego. Nesse vídeo você vai compreender o que é ego. Eu vou te dar um exemplo bem prático. A sua forma de enxergar o ego nunca mais vai ser a mesma. E o mais importante, como fazer com que o ego deixe de comandar a minha vida. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Esse é um canal de autoconhecimento. Se você é uma pessoa que tem curiosidade por esses assuntos, espiritualidade, chakras, autoconhecimento, você está no lugar certo. E principalmente se você quer transformar essa curiosidade em uma transformação que vai te levar para realmente mudar a tua consciência no seu dia a dia. Então você está no lugar certo. Não esqueça de curtir, se inscrever no canal, comentar sempre que você puder, para que esse vídeo chegue para mais pessoas. Vou começar dando exemplo para vocês de um desenho que eu assisti, que se chama A Viagem de Chihiro. Nesse desenho, Chihiro vai para um mundo onde existem espíritos, um mundo espiritual. Existe um espírito que logo te deixa intrigado, porque ele não parece ter uma personalidade própria, ele é meio esquisito. E esse espírito entra no lugar onde a Chihiro está trabalhando e começa a oferecer para as pessoas joias e dinheiro, e conforme as pessoas vão aceitando e conforme a ambição das pessoas é maior e essa ambição das pessoas fazem com que elas vão aceitando aquele dinheiro, aquela riqueza que esse personagem tem a oferecer, ele vai ficando maior, 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 até que ele vai se tornando um grande problema. Só que quando ele tenta oferecer as riquezas, as joias ou qualquer coisa para a Chihiro não quer nada, ela quer apenas voltar para casa, reencontrar os seus pais e cumprir a sua missão. Ela não aceita nada que ele oferece. E isso começa a fazer com que ele vá diminuindo de volta, vá perdendo a sua força, e isso deixa ele enfurecido, e ele vai perdendo, perdendo, perdendo força, até que ele volta a ser como ele era antes. Quando eu vi esse exemplo, eu fiquei pasma, eu falei, eu preciso fazer um vídeo dando esse exemplo e falando sobre o ego, porque o ego é exatamente assim. Se ele é muito inflado, muito inflamado, muito alimentado, ele se torna um grande problema. Mas conforme a gente libera as ilusões, ele pode voltar a se tornar apenas um servo. No desenho, esse exemplo é tão perfeito porque no final esse espírito segue a Chihiro até a casa de uma senhora. E lá, essa senhora começa a ensinar esse espírito a fazer comida, a costurar, e aí ele se torna um servo. Então, o nosso ego é a mesma coisa. O nosso ego é uma funcionalidade da nossa psique. Então, primeira coisa, para vocês, principalmente vocês que já têm um nível de autoconhecimento, que já estão numa caminhada, que já entenderam, eu tenho que matar o ego, né? O ego é o meu inimigo, já tornaram o ego um vilão na sua vida. A gente precisa do ego. O ego é uma função da psique humana necessária para a gente viver como seres humanos. Ele faz parte de toda a função psíquica que nos permite nos perceber como um ser individual. Eu tô nesse momento, a minha consciência está ligada a um corpo que aparentemente parece separado de tudo. Olha só, desde o momento em que eu nasci, como Sabrina, que é o meu nome de nascimento, tudo que eu vivi, tudo que eu percebi, a realidade à minha volta foi percebida a partir da onde? Desse corpo, desse cérebro, dessa memória, dessa mente. E isso foi me fazendo ter a construção de uma série de etapas que parece que eu fui vivendo. Então, se você me perguntar a minha história, eu vou dizer, eu nasci em tal cidade,
eu estudei em tal escola, eu já era bem inteligente, sempre fui a primeira aluna da classe, depois eu fui para dança, depois eu fui fazer faculdade. O que que é tudo isso? São memórias vividas a partir de um ponto de perspectiva. Dentro desse ponto de perspectiva, dentro dessa perspectiva, eu tenho a impressão também de que fui eu que fui fazendo todas essas coisas, eu que fui me esforçando, eu que fui tendo sucesso, eu que fui tendo fracasso. Então, se eu juntar todas essas memórias que eu já vivi dentro de uma perspectiva que parece que é sempre eu que estou vivendo, que existe algo separado que está vivendo tudo isso que foi vivendo, depois passou isso, né? Tudo isso é o que forma o ego. Então, o ego é um senso de realidade a partir de um ponto focal. Se cria alguma base de autoimagem. E dentro dessa autoimagem básica, eu tenho um certo comportamento construído a partir do qual eu me movo no mundo. Então, se não houvesse o ego, eu não conseguiria nem me comunicar com você, porque eu não teria uma configuração prévia do meu jeito de falar, da minha postura corporal, o meu jeito de me vestir, as roupas que eu gosto de usar. Então ele cria essa autoimagem, porque no corpo físico a gente está num mundo material e a gente precisa de alguma roupagem para se mover no mundo. Então o ego é uma espécie de personagem, né? Esse personagem não é um problema a gente estar dentro de um personagem. O problema é quando esse personagem, quando a gente se identifica demais com esse personagem e esse personagem ele se torna uma prisão para o que nós realmente somos, a nossa essência, o nosso coração, o fluxo de consciência e de percepção que está dentro de cada ser. Esse personagem, ele só se importa em ter mais. Como o espírito lá na viagem de Chihiro, ele queria vender cada vez mais ilusões e ficar cada vez maior. Então, o ego nunca vai estar satisfeito. Enquanto você está movido pelo ego, nunca é suficiente. Esses dias eu estava vendo um vídeo de uma menina que estava viajando para um lugar lindo, lindo. E uma das primeiras coisas que ela falou quando ela chegou nesse lugar lindo, paradisíaco, sabe aquelas praias com areia clara e a água transparente? A primeira coisa que ela falou foi: eu preciso voltar aqui um dia. A única coisa que eu sei é que eu preciso voltar aqui um dia. O que que é isso? Nunca é suficiente. Eu estou sempre pensando no futuro, como que eu vou validar, alimentar a minha autoexistência, a minha autoimagem. Então, o que que isso nos traz? Eu nunca estou presente. Eu nunca usufruo da vida. Isso vai levando a um grande vazio que nos leva a várias compensações. E aí eu preciso de cada vez mais para compensar esse vazio. O ego nunca vai perceber por ele mesmo a sua ilusão, porque ele é a própria ilusão. Então, realmente, a partir do ego, não tem como abrir o caminho da tua vida e você mesmo vai se envolver em um problema. Você mesmo vai criar um problema. O ego vai nos levando para cada vez mais para um extremo de busca de validação. Quanto mais inseguro é esse ego, mais de formas extremas ele vai buscar por aprovação, ao ponto de fazer tudo para que as pessoas gostem dele, ao ponto de fazer tudo para ter mais dinheiro, perdendo princípios, perdendo sua capacidade de colocar limites, perdendo toda a sua essência, perdendo a si mesmo, perdendo a sua essência, a sua espontaneidade, aquilo que é verdadeiro. Mas você não precisa se preocupar, porque independente do quão grande seja o seu ego, de quão forte seja essa ilusão, você não é o seu ego. E essa verdade também está embaixo do teu nariz. E quem você realmente é também está embaixo do teu nariz. Basta você receber o apontamento certo para perceber isso. Isso também é algo que grita nos nossos ouvidos.
e que nada pode mudar, entendeu? Então fica tranquilo, fica tranquila. Vamos pensar no ego como uma planta. Vamos pensar que essa planta, ela é altamente, ela se espalha rapidamente. E existem certas condições no terreno, no solo, na atmosfera, que fazem essa planta indesejada se espalhar mais rápido. Como nós podemos tornar esse terreno inóspito para o crescimento do ego, para que o ego deixe de ser o comando na sua vida, para que o ego se torne aquele servo gentil e maravilhoso que ajuda a costurar, que ajuda a cozinhar, que ajuda a varrer a casa, porque é isso que a gente quer, colocá-lo no lugar dele. E relacionando isso com o Kundalini Yoga, existem 3 condições desse terreno que a gente pode trabalhar. Primeiramente, entenda assim, o ego, a mente, juntamente com o instinto, eles estão sempre trabalhando para o seu melhor. Eles estão buscando a sua sobrevivência, eles estão querendo garantir o seu sucesso. Então, eles não são seu inimigo, tá? Muito pelo contrário, eles são seus amigos. Você só precisa alinhar tudo isso, mente, ego e o teu instinto, alinhado com um propósito maior que vem do coração. Esse é o alinhamento. Agora eu vou dar o exemplo, famoso exemplo do celular. Quando o celular está com a bateria cheia, quando ele está com 80% de energia, ele funciona, todas as funções funcionam perfeitamente. A câmera, tudo. Conforme esse celular vai baixando a bateria, chega lá em 5%, você não liga mais a câmera, ele tem que diminuir o brilho, e ele vai chegar num ponto de energia em que ele vai dizer assim, ó, emergência, só ligação. Eu vou operar só no mais essencial, a sobrevivência. Então, você tem que entender isso, que o teu ego, junto com o instinto e a mente, a primeira coisa é sobrevivência. Então, se você está com a saúde degenerada, se você está em constante estado de alerta, se você não se alimenta bem, não dorme bem, está super intoxicado, está com o intestino preso há semanas, há dias, você está numa condição em que o teu organismo só consegue suprir as funções básicas. Então eu quero que você entenda isso. Para a gente poder sustentar uma consciência em que o ego não está no comando, isso exige uma capacidade maior de sustentar funções mais complexas e refinadas, tá? Então não é de qualquer jeito que você vai poder sustentar um lugar de autoconsciência, de presença, de calma, ao ponto de você conseguir se diferenciar do seu ego. Se você está sem energia, sem condições, teu organismo não está funcionando bem, a prioridade vai ser sobrevivência e você vai operar muito no sistema de ataque ou fuga. Você vai operar no instinto básico de sobrevivência e o ego entra junto aí também. O ego vai estar no centro de comando. Você vai estar receoso, inseguro, as pessoas vão parecer uma ameaça, porque o teu organismo está operando numa condição muito baixa de energia. Não vai conseguir sustentar os centros superiores abertos, as glândulas mais refinadas, que é a glândula pineal e a glândula pituitária, em pleno funcionamento. Então não é de qualquer jeito que a gente sustenta uma consciência desperta. Isso requer um refinamento da saúde integral. E esse é o primeiro ponto, que a gente trabalha com revitalização e restauração da saúde através do yoga, do Kundalini Yoga. E sim, de se alimentar bem, de beber água, de dormir bem. Você tem um organismo integrado. Não tem como eu trabalhar o ego e, ao mesmo tempo, jogar todas as minhas necessidades de saúde do lado. As coisas estão conectadas. Então, se eu começo a cuidar da minha saúde física, energética, começo a dar uma condição do meu organismo, do meu cérebro, operar em atividades mais complexas de pensamento, capacidades mais complexas de percepção da realidade, eu começo a criar um
terreno em que o ego não se instala. O ego como comando começa a não se instalar. Digamos que eu planto lá várias plantas que começam a atacar esse tipo de organismo. Segundo, elevação vibratória. O ego opera em uma certa frequência. Frequência vibratória. O teu estado de consciência agora, ele tem uma determinada vibração. Se você está com medo, se você está com vergonha, culpa, você está ali em torno de 20 Hz, de 40 Hz, uma vibração bem densa. Se você estiver motivado, se você estiver empolgado com alguma coisa, é uma frequência mais alta. Agora eu não me lembro direito da tabela, mas digamos que é 200, 250. Se você está num lugar de amorosidade, de paz, de contentamento, é uma frequência ainda mais alta, digamos que seja 500, 600 Hz. O ego opera onde? O ego opera quando você está nas frequências mais densas. Como que ele vibra? Quando ele está bem no comando, assim. Vamos ser honestos com a gente. Ele é invejoso, ele é ganancioso, ele faz qualquer coisa independente de como, é egoísta, tem medo, tem receio, foge, né? Então, ou seja, os estados em que o nosso ego está no comando revelam o pior de nós, né? Porque eles revelam toda a nossa natureza baseada no medo, baseada na separação. Então, eu tenho um grande medo, porque eu me vejo separada da realidade. Então, só para você não ficar se sentindo culpada, culpado, é a própria natureza, funcionamento do ego, da natureza humana, certo? Então comece a perceber isso, não se sentir culpado e culpada, mas perceber como isso funciona em você e que quando a tua frequência cai, isso começa a operar dessa maneira. Você começa a se perceber muito nessa separação, a não confiar na vida, a não confiar nas pessoas ao seu redor, a ser movido pelos seus medos passados, a sentir inveja, a sentir ganância, a preocupação e todos os pecados capitais. A gente começa a cometer todos os pecados capitais, todos os 7 num dia só. Então, é o mesmo jeito que ocorre em mim, ocorre em você, certo? Então, aqui eu convido você a, sendo consciência que somos, a gente passar a perceber como as coisas funcionam e sair dessa coisa de certo e errado, culpa, me sinto culpada porque eu estou sendo movida pelo meu ego, queria não ser mais movida pelo meu... Não funciona assim. Vamos realmente parar, aquietar e perceber como as coisas funcionam sem a culpabilidade. Então, a elevação de frequência é algo extremamente poderoso e instantâneo. Então, se você faz uma meditação com um mantra e aquilo começa a impregnar todo o teu campo áurico, se torna um terreno inóspito para o ego. Se você está vibrando no amor, com o coração aberto, a tua relação com o ego vai ser diferente. Você vai perceber, ele não tem mais tanto poder de estar no comando. Ele vai para o lugar, mas ao mesmo tempo ele está lá como uma possibilidade. E basta um pensamento que veio do ego para a nossa vibração baixar de novo e o ego entrar no comando de novo. Então é muito louco quando a gente começa a praticar o autoconhecimento dentro de um caminho de prática, né? Tô falando de uma pessoa que começa a fazer sua prática diária, né, de yoga, de revitalização, começa a perceber tudo isso acontecendo, né? De repente, outro espaço se abre, mais claro, mais consciente. Daqui a pouco se fecha de novo e eu tô no ego de novo. Entende? Aí você se expande e contrai de novo, se expande e contrai de novo. Começa a perceber esse mecanismo ocorrendo e como ele está diretamente relacionado com uma mudança de vibração. No yoga, a gente entende que para a gente se sintonizar com o nosso ser superior, com o nosso ser divino, não tem como sem uma elevação vibratória. Porque o nosso ser superior, ele é uma alta frequência vibratória, é divino, né? A palavra divina, ela remete a algo que é sagrado, e sagrado é algo que vibra numa frequência muito elevada.
e que quando entra em contato com a escuridão dentro de nós, lava a escuridão, coloca luz na escuridão. Então isso é uma bênção, né? Porque elevar a tua vibração vai fazer você perceber que esse lugar que tem um ser divino dentro de você está sempre dentro de você. Então, coisas que elevam a frequência, músicas, são muito pontuais em elevar nossa frequência. E os mantras, as principais ferramentas. E estar com pessoas de frequência elevada. Quando as pessoas à sua volta, elas têm uma determinada frequência. Se você está perto, envolvido, se envolvendo, ouvindo, escutando, ou presencialmente ou online, com pessoas com frequência elevada, isso começa a haver uma troca de frequências que pode fazer com que você conheça essa mesma vibração dentro de você. E 3, a autoobservação. Eu vou precisar conhecer esse meu ego. O jeito que o meu ego está configurado tem muito a ver com a minha história de dor, tem muito a ver com as dores da minha criança interior, tem muito a ver com as lacunas dentro da insegurança que a minha criança interior teve, com relação ao que faltou do pai e da mãe, porque o ego ele se constitui na infância. Então, um ego saudável se constitui de uma família saudável, e a maioria de nós não tivemos. Então, eu preciso conhecer o meu ego. E, digo mais, amá-lo, apoiá-lo, perceber as suas necessidades. O nosso ser superior, ele cura, ele ama, ele aceita, ele abraça, ele não julga. Quem julga é o ego. É muito engraçado, porque se você tá se julgando por ter um ego, é o seu próprio ego querendo se adequar a uma imagem espiritual e julgando o seu ego, né? É engraçado. Nesse lugar mesmo, desperto, é a aceitação. Então, a partir de um firmamento, nesse lugar mais silencioso, mais calmo, de coração aberto, porque o coração aberto realmente é o chakra que, conforme vai se abrindo, vai nos ampliando, vai nos fazendo perceber a realidade de um ponto de perspectiva que não é do ego, certo? Então é uma condição básica para começar a ampliar a percepção além do ego. Aí que esse processo de autoobservação se começa a se sustentar, no qual eu vou conhecer o meu ego, como ele opera, quais são as suas necessidades, como que eu posso me autoguiar para suprir essas necessidades também, entendendo que às vezes eu vou ter sim que suprir necessidades do meu ego e dentro disso eu vou precisar começar a negociar, a dialogar com o meu ego, a fazer acordos com o meu ego e a entrar num lugar de comando, de consciência. Esse lugar de consciência, de comando, ele vem sempre do presente. Então, ao mesmo tempo, é estar mais presente e perceber quando o meu ego, junto com a minha mente, meus amigos, são meus amigos, meus brothers, eles entram em cena e começam a me levar. O que vai acontecer, não sei o que, quero que aconteça isso, quero me tornar que nem fulano, e não sei o que, e aí começa a se comparar, começa a ver esse padrão. Como que ele ocorre? Se você conseguir ver bem, você conseguiria escrever até um caminho de manifestação. Começa com esse pensamento, que puxa esse, que puxa esse, que puxa esse, que puxa esse. Você ia começar a ver todo esse desenho se desenrolando, como uma espécie de programinha. Então, a autoobservação se trata de eu perceber esse programinha, opa, ó, entrou, já conheço. E eu, com o tempo, vou conhecendo. E vou identificando, já conheço. Funciona assim, já sei para onde vai me levar. Dessa vez eu não vou entrar. Volto pro presente. E a partir disso, você vai começando a partir desse lugar de presença, ser o centro de comando da sua vida. E isso nos leva, claro, para a meditação. A meditação é o lugar onde eu vou realmente parar para aprender a fazer isso. Como que o ego tem poder sobre você? Basicamente, através do pensamento. E aí do pensamento puxa uma emoção que mantém uma vibração. Então o teu ego pensa nele como um pensamento
que puxa uma certa emoção, um desconforto emocional, que ativa uma emoção e que traz uma espécie de atmosfera psíquica vibratória, que aí vai te levando para situações que sintonizam com a tua própria vibração, né? A vida é um espelho. O que me possibilitou sair dessa angústia de perceber que eu sou dominada pelo ego, pela raiva e pela frustração que o meu ego tinha, e realmente começar a criar uma condições de ter escolha, de ter realmente escolha. Não vou mais alimentar isso. Isso não é a realidade. O que foi me ajudando a sustentar isso foi a minha prática. E isso é uma bênção, porque eu tenho uma ação. Eu sento lá, eu respiro, eu mexo. Conforme no primeiro exercício já muda. Já muda a atmosfera, entendeu? Aquilo que parecia estar assim enrijecido já começa a se abrir. Aquilo que parecia ser tão real, que estava me angustiando, já começa a se dissolver um espaço, começa a se abrir. E é só assim, queridos, desestruturando aquilo que compõe o ego, que é uma densidade vibratória, que são conexões neurais, que são uma condição de baixa vibração e de um baixo fluxo de energia, que essa possibilidade de você escolher vai começar a realmente ser uma realidade. Meu convite para todas as pessoas que têm interesse nisso é: faça algo a respeito. Te convido a fazer uma prática. Experimente essa prática em que você vai respirar, você vai mexer, você vai desestruturar aquilo que está estruturado em você. Você vai mexer nesse personagem e esse personagem vai ficar desconfortável, você vai ver. Vai mexer na zona de conforto desse personagem. E veja como você se sente entre um exercício e outro, no espaço de silêncio. Perceba se você não fica mais fácil perceber a ilusão fora de você. Te deixo esse convite e esse desafio. Desafio você, ego, que está controlando essa pessoa, faça essa prática para ver se você vai sobreviver até o final. Vou deixar uma prática como recomendação, uma prática para iniciantes, para você ter acesso aos desafios completos do canal, a série do Zero ao Avançado, que é uma série maravilhosa que a gente vai bem profundo para você avançar no yoga, a série Céu e Terra, o desafio dos 7 dias, para você poder continuar praticando. Depois de fazer a playlist de iniciantes, você terá que entrar na área de membros do canal. Ao mesmo tempo, você apoia esse canal, para que esse canal possa crescer, atingir mais pessoas que precisam desse conhecimento, que precisam dessas práticas. Coisas maravilhosas nesse mundo se perpetuam através de quando várias pessoas estão envolvidas. Então, te convido a ser membro do canal, a apoiar o canal com o seu coração, que isso traga muita prosperidade para você também, porque quando a gente se abre, a gente se doa, isso é uma vibração próspera. Para ser membro do canal é só acessar o link que eu deixei na legenda desse vídeo. Se você chegou até aqui, você tem que me contar o que esse vídeo te fez perceber sobre o seu ego, deixou mais claro, qual foi o principal insight que você teve vendo esse vídeo. Tem alguma dúvida ainda percorrendo a sua mente sobre esse tema? Eu vou adorar saber. Que a sua curiosidade seja uma chama que não te deixa dormir e que te leva a fazer algo que realmente pode transformar de uma curiosidade para uma transformação real na sua vida. Amo estar com vocês, um grande abraço no seu coração e até o nosso próximo encontro.